Olá, turma de Química Experimental, como é que estão? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos entrar em unidade 2 e com o foco principal na parte de soluções químicas. Na aula de hoje, a gente está classificando e está também entrando na parte de preparação de soluções, tá? Só para a gente entender um pouquinho como é que é. Acredito que muitos de vocês devem ter visto o material e aqui é só mais para complementar o que a gente ainda não viu no laboratório e também o material de vocês, certo? Então, só para a gente começar, vamos falar um pouquinho de misturas, né? Lembrar um pouquinho do que vem a ser mistura. A gente tem dois tipos, e sendo elas heterogênea e homogênea, sendo que no caso do heterogêneo, você vai ter aí pelo menos duas fases. No exemplo que a gente está vendo aí, do óleo e da água, ela apresenta uma fase, a fase superior com óleo e a inferior com a água. Pode ter mais de uma fase? Sim, certo? Continua sendo uma mistura heterogênea. Porém, quando ela apresenta uma única fase, a gente classifica ela como uma mistura homogênea. Tá? E por que lembrar disso? Por que prestar atenção nisso? Simples. Quando a gente fala de solução, solução o que é? Né? Primeiramente, ela é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. E aí, como é que ela se organiza? Né? Quais são seus componentes? No caso, a gente vai ter aí o exemplo, o solvente, o soluto, formando a solução. Tá? Quem é o solvente? Solvente é sempre aquele que está em maior proporção. E o soluto é aquele que está em menor proporção. Tá? No antemão, a gente vai ficar com essa ideia. E posteriormente, a gente vai discutindo um pouquinho mais, vocês vão entendendo a lógica da quantidade que a gente vai estar colocando do solvente ou do soluto. E como é que elas estão classificadas? Só para a gente entender um pouquinho da classificação das soluções. Ela pode estar classificada quanto a natureza do estado, tá? Do seu estado físico, quanto a natureza do soluto, quanto a proporção do soluto e quanto à solubilidade. No caso do seu estado físico, a gente pode ter, como a gente já viu já na primeira unidade, o sólido, o líquido e o gasoso. No caso da natureza, a gente pode ter molecular, o iônico. Quando a gente fala em questão da proporção do soluto, a gente pode ter ela aí concentrada ou diluída. E falando aí de solubilidade, a gente pode ter ela insaturada, saturada ou supersaturada. Tá? E vou entender um pouquinho como é que cada exemplo, para poder ficar bem fácil a gente conseguir compreender a classificação das soluções. No caso aqui, quanto ao estado físico da matéria, a gente vai ter aqui o sólido. No caso do sólido, o solvente é sempre o sólido e o soluto pode ser sólido, líquido e gasoso. Tá? No caso aqui, ainda no estado físico, só que agora se referindo ao líquido, a gente vai ter que o solvente é sempre líquido e o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Também. E, no caso do solvente, vamos falando do gasoso, né? A gente vai ter que aí o solvente, ele sempre vai ser gasoso e o seu soluto também, tá? Para ficar mais fácil compreender, tem alguns exemplos aqui. Estado da solução, então a solução ela pode ser líquida, gasosa ou sólida, né? E aí, quando a gente tem uma solução gasosa, por exemplo, uma aí, a gente vai ter o solvente gasoso e o soluto gasoso. No exemplo, o A. O A, em grande maioria, a gente vai ter o quê? Nitrogênio. E, em menor, já em segunda, a questão de quantidade, né, de distribuição no A, a gente vai ter o oxigênio. Então, nitrogênio, oxigênio. Quem seria o solvente? Quem seria o soluto? Nesse caso, lembre-se, solvente sempre vai ser a maior quantidade. Então, nitrogênio. E o soluto vai ser o oxigênio. Tá? Líquido. Então, um exemplo aí, líquido gasoso, oxigênio na água. Lembrando que algumas análises são realizadas na área de química que focam justamente essa questão da quantidade de oxigênio na água. Por que é necessário que tenha oxigênio na água? É necessário para que se mantenha a vida aquática. Tá? Então, em algumas análises de água, é determinada aí o número a quantidade de oxigênio em uma amostra. Líquido, uma solução líquida, quando o solvente é líquido e o soluto é líquido, a gente vai ter aí o álcool e a água. A gente sabe que agora com esse problema enorme da pandemia, muito se fala sobre o álcool 75%.
né? E vai ser o álcool 75%. É justamente o álcool com um teor de água, tá? Então, vou ter uma mistura aí, uma solução, nesse caso, uma solução líquida, sendo uma mistura de água e álcool. Outro exemplo líquido, a gente vai ter líquido sólido, que vai ser, no caso, aí, o sal e a água. Lembrando que o sal vai ser o nosso soluto ou nosso solvente? O sal tem a menor quantidade. Então, nosso soluto e a água, nosso solvente. Sendo exemplo sólido, sólido gasoso, hidrogênio no paládio. Um outro exemplo aí, sólido e líquido, vai ter o mercúrio na prata. E um outro exemplo sólido, a prata no ouro. Então, normalmente a gente vai ter ligas metálicas, a gente fala em questão de sólido. Vindo aqui para a natureza do soluto, então a gente pode ter elas como moleculares ou iônicas, sendo as moleculares as partículas dispersas, as partículas dispersas são moléculas. Essas soluções não conduzem eletricidade. Já no caso da iônica, as partículas dispersas são íons. Nessas soluções conduzem eletricidade. Para a gente ter um exemplo aqui mais simples, vamos pegar aqui a água com açúcar e a água com sal. Você mistura água e açúcar? Detalhe, tá? Não faça isso em casa, porque quando a gente fala em questão de misturar água e açúcar, eu estou misturando uma água pura, uma água destilada. Ela não tem presença de sais. A água que vem da nossa torneira, ela tem uma certa quantidade de sais, e dependendo desse teor de sais, ela pode estar, assim, gerando condutividade elétrica nela. Então, assim, distribuindo, na realidade, condutividade elétrica nela. Então, é importante que não se faça isso em casa, essa prática em casa. Mas só para exemplificar aqui, a gente misturando o açúcar em água pura, tá? Água destilada, a gente vai ter aí a não condutividade elétrica, tá? E no caso, quando eu boto o sal ela vai dissociar e vai liberar íons, e esses íons eles vão fazer com que a eletricidade elétrica ela possa estar aí nesse líquido, nessa solução, e pode estar correndo eletricidade caso você coloque, como exemplo aqui, a gente coloca para acender uma lâmpada, então a gente coloca uma bateria, né, para distribuir a energia, e a gente observa se está passando ou não corrente elétrica. Nesse caso, passa. Outro, a proporção do soluto. Então, a gente tem aí muito soluto dissolvido em uma reação dissolvente, pode ser concentrada, e pouco soluto dissolvido em uma relação de solvente, ou melhor, ao solvente, a gente vai ter ela diluída. Ou seja, vou pegar um exemplo do café. Se eu tenho um café e eu adiciono melhor dizendo, eu quero preparar um café e eu adiciono maior quantidade de pó para um copo de água, né, uma pequena quantidade de água, vamos supor 100 ml, e eu coloco 2 colheres de café, estou falando café em pó, não solúvel, a gente vai ter aí, no caso, quando eu for preparar, uma concentração de café bem elevada. Né? A gente fala assim, nossa, esse café está muito forte. Ou, se você quiser colocar uma colherzinha daquelas de pequena, né, de café, para uma quantidade de 100 ml, você vai ter aí um café bem fraco, quando você preparar. Então, assim, a gente leva em consideração sempre que quanto mais soluto dissolvido em uma certa quantidade de solvente, maior será a concentração. E quanto menor soluto dissolvido em uma certa quantidade de solvente, a gente vai ter aí mais diluída a concentração da solução, ou seja, uma solução diluída. Quanto à solubilidade, a gente vai ter saturada, insaturada ou supersaturada. Então, quando ela é insaturada, a gente tem que a massa do soluto dissolvido é menor do que o seu coeficiente de solubilidade. Tá? Quando a gente tem ela saturada, a massa do soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade. E quando a gente tem aí, no caso, a massa do soluto dissolvido maior que o coeficiente de solubilidade, a gente chama de uma solução supersaturada. Tá? E aí a gente vai entender um pouquinho o que é isso. Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui da dissolução do sal na água. Então, se eu coloco
eu tenho um becker. Nesse becker eu vou ter 100 ml. Pode pegar um exemplo de um copo, de uma xícara, não tem problema nenhum. E aí a gente adiciona 20 gramas de sal dentro desse copo, do cloreto de sódio, o sal de cozinha. Vai acontecer, mexeu, mexe tudinho, e a gente vai perceber que esse sal ele foi dissolvido para essa quantidade de água. Se eu adiciono 36 gramas de sal, para ter uma tabelinha, e a gente, normalmente quando a gente vai trabalhar com a parte de solubilidade, a gente verifica o coeficiente de solubilidade de todos os reagentes, no caso aí, os solutos que a gente vai estar utilizando. Para quê? Para a gente saber até quando ele vai dissolver. Porque a partir de uma determinada quantidade, ele para de dissolver. Então, tipo, se eu colocar 36 gramas de sal na mesma quantidade de 100 ml de água, vou estar tendo uma solução saturada, ou seja, ela já completou tudo, ela não vai dissociar mais nada. Então, ela não vai dissolver mais nada. Então, assim, não adianta você colocar água, não vai dissolver mais, certo? Saturou. Mas normalmente a gente fala assim, estou saturado, estou cheio. É justamente para dizer assim, encheu, já não dá mais, certo? Então, mesma coisa aí com o nosso exemplo. A partir do momento que eu coloco 38 gramas, eu aumentei 2 gramas aí, o que vai acontecer? Simplesmente, aquelas 2 gramas elas não vão dissolver. Lembra que eu disse que o coeficiente de solubilidade do sal é 36 gramas. O sal em água, 36 gramas. A uma temperatura de 20 graus Celsius. Perdão, esqueci de avisar essa questão da temperatura, que a temperatura também influencia. Então, eu vou ter 2 gramas chamando de corpo de fundo, que é justamente o que vai sobrar dentro do meu becker ou do meu copo, após eu fazer aí, tentar fazer aí com a mistura do sal com a água, certo? Isso aí não foi dissolvido. E aí, pego, aumento a temperatura, ou seja, eu pego aquele copo e vou aumentar a temperatura dele. Então, eu boto ele assim, em cima do copo, no caso do becker aí, boto ele sobre um bico de Bunsen e aí eu vou fazendo toda a parte de aquecimento. Posteriormente, a temperatura vai aumentando e quando ele chegar a 100 graus Celsius, eu vou ter aí, sim, lembrando que eu vou estar mexendo, eu vou ter aí, no caso, essa quantidade de corpo de fundo que estava presente, dissolvida no solvente água. Então, a gente vai ter aí uma solução super saturada. Entenderam agora a lógica? Então, se eu aumento a quantidade do soluto em uma determinada quantidade de solvente, em um determinado momento, que aquele soluto ele não vai mais se dissolver. Tá? Nesse caso aí do sal, 36 gramas. E aí, se eu aumento a temperatura da minha solução, possivelmente ele vai dissolver. Certo? Bom, mas pode acontecer o inverso? Pode. Então, se eu diminuo a temperatura, é capaz daquilo que estava dissolvido na minha solução super saturada, eu posteriormente pode estar fazendo com que ele volte a virar cristais. Então, no caso do sal, se eu diminuo, se eu faço resfriamento, ele vai sim voltar voltar a ter aquele corpo de fundo dentro do meu recipiente, meu copo e meu becker. E aí vamos entender um pouquinho, né? A curva de solubilidade nada mais é para explicar como é que aconteceu aquela reação. Então, tipo, se eu tinha 20 graus Celsius e eu coloquei em 100 ml, eu coloquei 20 gramas de sal, o que foi que aconteceu? Dissolveu. Então, se dissolveu, eu tenho, e não dissolveu ao máximo, então ainda tem bastante solvente ali. Eu tenho, no caso, uma solução insaturada. A partir do momento que eu vou aumentando a quantidade do meu soluto, no caso do sal, até 36 eu chego ali naquele ponto de saturação. Tá? Que é justamente aquela marca. Se eu ainda continuo aumentando, eu vou chegar onde? Em uma solução supersaturada. Isso se eu vou aumentando e adicionando calor, aquecendo. Tá? Se eu não aquecer, ela não vai ser uma mistura uma substância supersaturada.
ela vai ser uma substância saturada com corpo de fundo, tá? Só para a gente ver direitinho aí a tabela que eu falei para vocês do cloreto de sódio em água. Tá? E vai aumentando a temperatura, você vai vendo que a quantidade ela vai também sendo dissolvida. É pequena, por isso que eu coloquei lá naquele exemplo 100 graus Celsius. E olha só, o processo de dissolução, a gente está vendo aí, no caso, a água, as moléculas de água em cima do sal, né? Então o sal sólido, então ele vai dissolvendo ali o sal em água. E essa reação ela pode ser endotérmica ou exotérmica. Lembrando, o que é uma reação endotérmica? Vamos lá. Quando há desprendimento de calor, eu vou ter uma reação exotérmica. Quando há absorção de calor, eu vou ter uma reação endotérmica. Então, desprendimento de calor, vou pegar um exemplo. Quando a gente está preparando, no processo de fabricação do sabão, a gente faz uma mistura, né, do óleo com o hidróxido, e nessa mistura a gente vai ter aí, no caso, uma reação exotérmica. Vai ter liberação de calor. Você bota a mão fora do recipiente, você percebe que está bem quente. Tá? E no caso da endotérmica, ela pode até esfriar muito. Então, você bota a mão fora, você consegue perceber que está fria. Em alguns tipos de reação, ela pode ser exotérmica ou endotérmica, mas você não percebe, não é tão perceptível essa variação de temperatura externa. Tá? Então, é bem engraçado isso aqui. Olha só. O urso branco ali, né, o urso polar, coloca assim: socorro, socorro, estou dissolvendo. E aí o outro urso que estava em cima fala desse jeito: mas ursos não são insolúveis. E aí o urso que está ali embaixo, né, ele fala desse jeito: é fácil para você dizer, você não é polar. Então, por que eu trouxe isso aqui, né? Para a gente entender que o semelhante dissolve o semelhante. Até então diziam isso. E como é que a gente leva em consideração isso? Os solventes polares, eles tendem a dissolver com solutos polares. E os solventes apolares, eles tendem a dissolver com solutos apolares. Porém, há algumas exceções. Vamos pegar o exemplo do álcool. A gente sabe que tem etanol no combustível, na gasolina. E aí esse etanol, para determinar essa quantidade de etanol que está dentro desse combustível, é necessário fazer um teste. E esse teste é uma adição de água destilada para poder fazer com que aquele etanol que estava dissolvido dentro do combustível, que estava na mistura com a gasolina, ele seja desprendido e passe a se misturar com a água. E assim a gente consegue determinar o teor de etanol que está dentro daquela quantidade ali de gasolina, tá? Então, há essas exceções aí. Você está vendo que o etanol, ele estava com a gasolina e depois conseguiu, teve uma afinidade, né, de dissolver-se em água, e aí a gente percebe que quando você observa, a gasolina ela vai estar a gente vai ter uma mistura aí, no caso, heterogênea, onde a gasolina vai estar em determinado local e a água vai estar em outro local, tá? Separando-as. Bom, e só para a gente ter aqui um exemplo bem prático, vamos pegar aqui o exemplo do mamorto. O mamorto é impressionante porque a quantidade de sal é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que faz com que, no caso, faz com que o mar morto ele seja uma solução saturada. Então, ela é tão saturada que faz com que tudo que você colocar, sobrepeso que você colocar nela, acabe boiando. Isso é devido à densidade, tá? E aí uma pessoa, se quiser, ela pode ficar ali levemente deitado, lendo um jornal, no mar morto. Olha que interessante. E, por sinal, ele está evaporando e com a evaporação ela está criando um grande número aí de cristais nas suas margens, né? Do sal na sua margem. Bom, para a gente resumir essa parte aqui de classificação, então, só para a gente entender um pouquinho. A solução. Quando a gente fala de nossa solução, a solução ela necessita de dissolução. Do quê? Do soluto no solvente. Está claro, tá? E equivale a quê? A solução equivale a uma mistura homogênea que pode ser dividida, principalmente, né, que a gente, quando fala em classificação, o que mais se observa é isso, em solução aquosa, gasosa e sólida. Lembrando que solução aquosa é uma solução líquida, porém ela vai ter o seu solvente, a água. Tá? Lembrando que a água é um solvente universal, então a gente vai ter muitas soluções aí líquidas
que são aquosas. No caso, o sal e a água, desse aí. Como solução gasosa, a gente tem o ar, que eu já falei para vocês. Como solução sólida, a gente vai ter as joias. Nesse exato momento, vou finalizando a primeira parte dessa nossa aula. Posteriormente, a gente começa com a próxima aula. Vai dar essa pausa aí para que você possa tomar uma água, possa fazer algo rapidinho e a gente retorna.